Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Zerutan, novo analista de Microsoft 365 aqui da Azure Brasil, e eu vou te acompanhar na jornada de conhecer todo esse ecossistema e tudo que a Microsoft pode te oferecer, tá bom? Hoje nós vamos estar fazendo e vendo algumas automações que podem ser realizadas dentro do seu ambiente colaborativo, visando Outlook, Microsoft Teams, tudo isso sendo impulsionado com Power Automate, tá bom? Então, são alguns fluxos interessantes de serem feitos. Para o cenário de hoje, eu criei um laboratório focado em um fluxo de aprovação de dispositivos dentro de uma organização, pensado para um setor de TI, mas você vai poder ver que existem inúmeras possibilidades a serem realizadas e você pode adaptar isso para o seu cenário, tá bom? Power Automate é uma ferramenta do Power Platform, toda a estrutura de análise de dados da Microsoft, e com o tempo a gente pode falar mais se for do interesse de vocês, tá bom? Vamos lá para mais um vídeo? Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você vai fazer vai ser acessar o seu portal.office, tá? O seu portal do usuário dentro da Microsoft. Você vai cair aqui nessa tela que a gente já conhece, com o Copilot Chat. E aqui dentro você vai vir em aplicativos, vai vir em mais aplicativos e vai localizar o Power Automate aqui embaixo, tá? Então o Power Automate vai estar aqui, como eu já estou com ele aberto, você vai ser redirecionado para essa tela. Aqui você vai ver que no início ele te dá a opção de criar uma automação com Copilot. Isso é bem interessante, você pode escrever aqui em linguagem natural e ele vai te levar, e ele vai criar algo próximo do que você espera. Você pode fazer alguns ajustes depois, alguns atalhos aqui de learning e algumas coisas mais. Se você descer aqui um pouquinho em criar, você vai ter o tipo de fluxo que você pode criar do zero. Então aqui tem fluxo da nuvem, fluxo agendado, então você define uma data e hora, uma frequência, uma sequência, tá bom? Além dos modelos que eles têm aqui, dentro do que as pessoas já gostam, já precisam de automação, eles adicionam aqui dentro do ambiente algumas possibilidades, tá? Então você pode procurar, buscar algo relacionado a uma ferramenta específica, e aqui pode ser que você encontre algo que te atenda, tá? Hoje a gente não vai seguir aqui nem pelos modelos também. Vocês verem aqui a gente tem alguns modelos. Nós vamos seguir com o fluxo da nuvem automatizado, tá? Quando você clicar aqui, você vai poder dar um nome, mas algo que é bacana de você ver e entender são os gatilhos que você pode estar utilizando. Então aqui os gatilhos iniciais, gatilhos e ações, são dois termos que vocês vão ver bastante. Então o gatilho inicial vai ser quando eu receber uma nova resposta no Microsoft Forms. Então quando uma nova resposta é enviada, posso selecionar, começar por ele, quando um arquivo é criado dentro do OneDrive, quando uma tarefa é atribuída. Baseado nisso, você imagina os cenários que você tem, você imagina a sua rotina de trabalho e cria algo adaptado à sua realidade, tá? Então, não tem nada engessado. Aqui eu vou criar um modelo que eu preparei para hoje, para esse vídeo, mas você adapta de acordo com a sua necessidade, beleza? Então, bacana. Para a gente ganhar um tempo, eu já deixei aqui em meus fluxos, alguns fluxos criados, tá? Então, eu tenho aqui alguns fluxos. O que a gente vai falar hoje é de aprovação de dispositivo, e em seguida a gente vai para uma melhoria desse fluxo, que seria aprovação de dispositivo e registro dele em algum lugar, tá bom? Se você clicar em 3 pontos, você tem a opção de ver históricos de execução, de ligar ou desligar o seu fluxo. Então, no momento, esse aqui meu está desligado, esse aqui também, esse aqui está habilitado, tá bom? Show de bola! Aqui eu posso ver meus fluxos, vou entrar nesse fluxo. Quando eu clico em um fluxo, eu consigo ver algumas informações a respeito dele, tá? Então, eu vejo as conexões que ele utiliza com outras ferramentas do ambiente. Então, aqui no caso, ele só usa o Forms. Consigo ver o proprietário,
se está ativo, desativado, quando foi criado. E isso aqui que é bem interessante, que é o histórico de execução. Então, eu tenho o histórico de execução do último mês, e aqui está tanto o que eu tive êxito, quanto o que eu tive falha. Isso aqui é bacana para você seguir esse histórico, ver o que você fez para resolver um problema, ver qual era o problema em um certo estágio de um fluxo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais, explorar um pouco mais isso aqui, mas se eu seguir aqui em cima em editar, eu vou ver o meu fluxo criado. Então aqui na minha área, no meu laboratório de automação, né, eu vou ver aqui algumas ações. Então, gatilho inicial é por onde é o que vai dar o start na minha automação. E aí eu vou adicionando ações relacionadas a isso, tá? Então vamos lá. Nesse cenário aqui, eu criei, né, um gatilho de quando uma nova resposta é enviada, eu apontei para um formulário dentre os que eu tenho acesso no meu ambiente, tá? Depois que esse gatilho é startado, eu adicionei a ação de obter detalhes da resposta. Eu vou vir aqui como se eu fosse criar ou adicionar essa nova ação para vocês verem, tá? Então eu posso adicionar tanto a conexão, a ferramenta, que é o Forms, e aí eu vou ter aqui algumas visualizações de ações possíveis, tá? Então são obter detalhes da resposta, obter detalhes do formulário. Eu coloquei isso aqui, obter detalhes da resposta. No momento que eu seleciono isso, que eu aponto o ID da resposta do formulário, o que acontece? Ele vai trazer tudo que foi preenchido na resposta, cada campo da resposta, para mim poder utilizar isso na minha automação como for útil. Então eu posso configurar uma ação de acordo com cada resposta, eu posso usar os campos respondidos para formular uma devolutiva, um e-mail, uma mensagem em notícia de retorno, e vai ser por esse caminho que a gente vai seguir, tá? Então, depois de obter os detalhes da resposta, eu segui com uma ação de aprovação. Se eu vier aqui, ó, como se a gente fosse criar novamente, escrever aprovação, vocês vão ver algumas ações possíveis, tá? E repare que ele puxa de outras ferramentas também. Então, no momento, no período de descoberta, ainda você vai pesquisar bastante para entender as ações possíveis de acordo com a ferramenta. Então você idealiza um fluxo, idealiza uma automação, e aí você pesquisa em cima disso quais são os conectores, quais são as ferramentas que você pode utilizar, as ações que você pode utilizar de cada ferramenta. Fique à vontade sempre para usar o apoio da inteligência artificial. Então a gente está num mundo que a gente faz muita coisa e aprende muita coisa com IA. Então joga lá no Copilot quais são as condições possíveis, quais são as ações que eu posso realizar dentro do meu ambiente ou dentro da ferramenta tal, usando o Power Automate, tá? Eu vim aqui, dentre as opções de aprovação, eu selecionei o iniciar e aguardar uma aprovação. Então ele inicia a solicitação, aguarda uma aprovação e depois ele segue de acordo com o que for respondido. Se eu clicar aqui para ver alguns detalhes, os parâmetros dessa minha ação, eu vou ver aqui que o tipo de aprovação que eu selecionei foi de aprovar e rejeitar. Então ele te dá duas opções, de acordo com a ação que for tomada, ele te dá a opção de aprovar e de rejeitar. Em seguida, eu adicionei um título, tá? E esse título é o que vai aparecer na solicitação para quem for aprovar. Eu adicionei aqui meu nome, mas eu poderia muito bem adicionar um conteúdo dinâmico, tá? Quando você seleciona uma barra, ele te dá a opção de conteúdo dinâmico e de expressão. Expressão ele é baseado em JSON e ele vai te dar a opção de colocar algum código ali para poder configurar de acordo com o que é utilizado pelo Graphic dentro do ambiente. Você também pode usar a IA para te apoiar com isso, caso você esteja fazendo um fluxo muito aprofundado. Mas como a gente está fazendo algo mais simples, eu podia aqui, em vez de colocar o meu nome, ter um campo no meu formulário que solicita o nome do usuário e adicionar esse parâmetro aqui, né, esse conteúdo dinâmico. E aí traz tudo que tem no formulário, como eu falei para vocês. Ele mostra uns aqui iniciais, e aqui em cima, em ver mais, a gente consegue ver tudo que ele nos traz de ação, de parâmetro
dinâmico baseado no formulário. Então, eu poderia adicionar um e-mail, poderia adicionar um supervisor, poderia adicionar o nome do usuário se tivesse entre os campos do meu formulário, tá? Então, aqui eu não adicionei. Aqui embaixo eu atribuí a pessoa que vai ser o aprovador, coloquei meu próprio e-mail. Detalhes, então aqui eu peguei um conteúdo dinâmico. Peguei um conteúdo dinâmico e coloquei o dispositivo solicitado. Esse é um campo dentro do meu formulário, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o formulário que eu criei, também interessante, ó. Dentro do meu Forms, eu tenho formulário de solicitação de dispositivo de TI para trabalho remoto. Se eu clicar nesse formulário, ele vai me mostrar os campos que eu configurei. Então tem aqui data, e-mail, cargo, departamento, supervisor, dispositivos solicitados. Então ele tem uma lista de coisas que ele pode solicitar para aprovação, especificações do dispositivo, justificativa, tudo isso eu escolhi este campo de dispositivo solicitado para me saber o que ele quer em específico para aparecer. Você poderia configurar qualquer outra coisa, tá? Algo que fizesse mais sentido para você. Você poderia configurar, enfim, o e-mail, o supervisor, os detalhes dessa solicitação. Fique à vontade para configurar de acordo com o que fizer mais sentido para você, tá? Aqui a gente tem alguns outros parâmetros avançados, mas para esse fluxo a gente não vai precisar trabalhar neles, tá bom? Então, voltando aqui, o que acontece depois da aprovação? Então eu recebo uma resposta no formulário, eu pego os detalhes dessa resposta, eu solicito uma aprovação em cima disso, que já está configurada com alguns detalhes que eu peguei dessa resposta, e logo em seguida eu crio uma condição de acordo com a resposta que eu vou receber. Então, essa condição, vou seguir aqui novamente na nossa dinâmica de simular a criação, se eu clicar aqui no maisinho, colocar condição, ele é um dos nossos controles principais aqui, tá? Os controles neutros que você pode colocar na estrutura da sua automação. Então tem condição, fazer até e alguns mais com certeza, tá? Escopo, terminar, opção. E aí você vai entendendo o que cada um desses faz. Para nossa automação, a gente adicionou o campo de condição. Essa condição você configura o escopo dela para pegar a resposta, o resultado da aprovação, e se ele for igual a aprovado, ele vai atender a condição verdadeira. Então, se ele for aprovado, atender a condição verdadeira. Caso ele não seja aprovado, eu não preciso nem adicionar outra condição negativa aqui. Ele já segue para falso, tá? E aí a gente vai ter esse fluxo de aprovado ou reprovado. Eu configurei aqui a ação dentro da condição, a ação verdadeira. Uma das ações que vão ser tomadas vai ser de postar uma mensagem em um canal do Teams, tá? Vindo aqui novamente, se eu colocar aqui, ó, postar mensagem, se eu colocar Teams, eu consigo achar algumas ações, tá? Que ele já me traz baseado no que normalmente é utilizado quando você tem esse tipo de solicitação. Então aqui, ó, postar mensagem no chat ou canal, responder com uma mensagem, postar uma notificação, obter detalhe da mensagem. Você pode fazer inúmeras coisas, tá? As possibilidades são infinitas. Então eu configurei duas coisas: postar uma mensagem em um canal específico do Teams. Pensa que você poderia utilizar um canal de uma equipe que vocês já normalmente conversam sobre isso, ou vocês se avisam sobre essas solicitações, ou até mesmo o setor, você poderia responder para o setor que solicitou, tá bom? E envio de e-mail. Então coloquei aqui essa ação que é bem conhecida de envio de e-mail. Então eu envio para o e-mail que foi configurado dentro do meu formulário. Então, eu tinha um campo de e-mail, eu adiciono esse conteúdo dinâmico aqui, o assunto, aprovação de dispositivo, e aí a mensagem eu posso configurar também de acordo com os meus conteúdos dinâmicos. Então, olá, conteúdo dinâmico de pessoa que respondeu o e-mail, tá? Se ele for anônimo, ele vai aparecer como anônimo lá, ele não vai trazer um nome. Sua solicitação de dispositivo foi aprovada. Dispositivo tal, ele vai trazer o dispositivo que foi selecionado, a data de solicitação também vai trazer, e até entrará em contato com você em breve.
E aí, volto a falar, você tem assim um campo aberto para configurar da forma que fizer sentido para você, tá bom? E aí eu configurei um e-mail, e esse e-mail ele vai ser retornado para o usuário, de acordo com o que eu parametrizei aqui, tá bom? Caso negativo, caso seja reprovado, não vou notificar no Teams, simplesmente vou mandar um e-mail falando sua solicitação de dispositivo foi recusada, dispositivo tal, especificação tal, tá bom? E aqui para a pessoa que respondeu o formulário, esse conteúdo dinâmico também, tá bom? Então aqui eu tenho uma condição, eu tenho essa condição com duas vertentes, eu pego a resposta do formulário, obtenho os detalhes, solicito uma aprovação de acordo com isso. Se ela for verdadeira, vai retornar uma mensagem e enviar um e-mail. Se ela for negativa, ela vai simplesmente enviar um e-mail, tá bom? Então, vamos fazer agora, aqui em cima a gente vai ver no menu superior algumas opções. Dentre elas, salvar e realizar um teste. Eu posso realizar um teste, e quando eu clico aqui eu vou ter duas opções, manual ou automaticamente. Manual, eu vou ter que responder um formulário e aí ele vai ativar o gatilho e seguir. Automaticamente, ele pode pegar um gatilho dentre os que eu já utilizei nas últimas vezes, tá? E aí isso torna mais prático o teste para vocês. Eu vou vir aqui, clicar em testar. Agora ele vai carregar, ele vai executar esse processo. Ó, pode ver que ele já recebeu a resposta do formulário, obteve os dados com sucesso, tudo quase que instantâneo, tá? E agora ele está esperando a aprovação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Teams, eu já tenho um canal e olha o que aparece aqui para mim. Carlos enviou a você uma solicitação de aprovação. Dentre os aplicativos do Teams, a gente tem conversado, até estamos preparando alguns artigos para falar sobre colaboração, sobre as ferramentas do Teams na nossa série Microsoft 365. A gente fala sobre alguns aplicativos que podem ser utilizados aqui. O de aprovação é um deles, tá? Aprovação e fluxo você pode utilizar quando você tem fluxos automatizados. Esses aplicativos, eles te auxiliam a ter tudo isso integrado dentro do Teams. Então, se eu seguir aqui para o aplicativo de aprovação, aqui eu tenho a minha galeria de aplicativos, e já deixei fixado aqui aprovações. Se eu seguir aqui para aprovações, ele vai me mostrar as solicitações que eu tenho, as aprovadas, as recusadas e o que ainda não foi respondido. Então tem aqui, ó, solicitado. Eu clico, vai aparecer para mim o que eu pedi, que foi o detalhe do dispositivo, laptop, teclado, cabo HDMI, solicitado por mim, precisa ser respondido por mim também. Você pode deixar um comentário, ver se tem mais ações, cancelar pedido, acompanhar, reatribuir, rejeitar ou aprovar. Aqui eu vou aprovar. Você vai ver que ele já vai notificar aqui para mim, tá bom? A aprovação vai entrar ali nos meus avisos e aqui o nosso fluxo vai seguir. Então, a aprovação demorou 1 minuto, foi o tempo que eu demorei para responder. Ele foi para a condição foi atendida, foi aprovada, né? Então a nossa condição era de aprovação, ó. Você vê aqui, ó, verdadeiro para aprovado. Seguiu o verdadeiro. Ele postou uma mensagem em um chat ou canal, enviou um e-mail. Então, se eu ver aqui no meu e-mail, eu vou ver duas coisas. Primeiro, a solicitação de aprovação, como sou eu o aprovador também, é assim que essa mensagem vai chegar, tá? Aprovar ou rejeitar, ela também chega por e-mail. E vai chegar aqui a resposta da aprovação. Olá, anônimo. No caso, eu respondi de forma anônima, né? Sua solicitação de dispositivo foi aprovada. Dispositivo solicitado, data de solicitação. Aqui tá bem rústico, tá? Mas vocês podem ampliar o cenário, configurar, deixar bem bonitinho. A ideia aqui nossa mesmo é mostrar as possibilidades e os fluxos possíveis para vocês, tá? Então, bacana, beleza, legal, esse fluxo me atende de certa forma, é interessante, mas dentro da minha organização é diferente, a gente não só aprova, a gente precisa registrar isso em algum lugar. Então, para um cenário como esse, eu criei aqui em meus fluxos uma aprovação com registro. Eu vou clicar aqui para vocês verem, clicar em editar.
E aí, o que eu fiz aqui? Duas coisas mudaram. Ele pega a resposta do formulário, obtém os detalhes da resposta, ele cria um item em uma lista do SharePoint. Então, eu configurei aqui, ó, o endereço do site, o nome da lista, aqui, ó, endereço do site, bonitinho, que os sites que eu tenho acesso, tá? O nome da lista e os parâmetros. Então, nos parâmetros avançados, aqui sim a gente utiliza. O que acontece? Como essa lista já está pré-criada e eu já adicionei colunas nela, eu posso vir aqui, pegar essas colunas, atribuir elas aqui como parâmetro, e dentro disso eu adiciono qual campo do meu formulário vai preencher qual coluna da minha lista. Então, no título eu coloquei departamento, tipo de dispositivo, o dispositivo solicitado, data de solicitação, status, tá? Aqui se estiver pendente, supervisor, que é o gestor aprovador, e só. Por hora é só. Essas são as colunas que eu quero preencher no meu formulário com essa automação. Eu já deixei aqui aberto para vocês a visualização dentro do meu SharePoint dessa lista. Então, solicitação de dispositivo, o título, tipo do dispositivo, data de solicitação, status, gestor aprovador e data de decisão. E aí, aqui a gente sabe, SharePoint, possibilidades infinitas, você pode configurar a lista, deixar ela muito mais bonita também, fazer coisas muito mais avançadas, personalizar, criar toda uma estrutura. Se você já tiver uma estrutura, você pode automatizar de igual modo, tá bom? Só é importante você ter todo o conhecimento do contexto, e aí eu vou alimentando aqui, tá bom? Essa planilha, essa lista, ela vai sendo alimentada. Bacana? Então, ela vai criar esse item. O que mais que eu fiz de diferente nesse cenário, né? Aqui nas minhas condições, eu adicionei duas ações, seja para verdadeiro, seja para falso, que é de atualizar os itens. Então, se ela for aprovada, se essa solicitação for aprovada, o item já foi criado, tá? Porque ele registra independente da aprovação. Agora, se ela foi aprovada ou não, para mim adicionar esse status de aprovado ou reprovado, eu vou atualizar de acordo com a condição atendida. Então, dentro da minha condição, entre as ações verdadeiras, eu coloquei aqui, atualizar item. Então, eu puxei o site novamente, o nome da lista, o ID dessa lista, e os parâmetros eu coloquei só o status. O status aprovado. Se o status estiver como aprovado, ele vai... Eu adicionei uma função, uma expressão, para ser mais exato, e essa expressão ela vai, como eu falei para vocês, eu adicionei o código aqui da expressão, que ela vai registrar na data de decisão a hora. Então, o TCNAL nada mais é do que a hora global agora, ela vai adicionar a hora dentro do meu campo lá no site ou na lista do SharePoint, tá bom? Caso ele seja falso, vai atualizar aqui para rejeitado, o parâmetro no status vai ser rejeitado e a data de decisão continua sendo a data de agora, tá bom? Então, são alguns detalhes. Normalmente você vai perder um tempo, tá? Você vai perder um tempo sim, configurando as possibilidades, configurando o fluxo do jeito que você quer. Você vai ter erros, você vai consertar esses erros. Mas uma vez que esses erros eles são corrigidos, uma vez que você alcança uma necessidade ou alcança uma automação de fluxo, o benefício disso ele é constante, ele é diário, a economia de tempo que você tem ali é impagável, tá? Então, é tentativa e erro, ir entendendo os fluxos, conhecendo, vendo como se comporta a estrutura, o que dá para fazer, o que vai uma expressão, o que vai uma condição dinâmica, e aí você vai vendo os cenários, tá? Vai vendo todas as possibilidades. O restante continua igual, a postagem de mensagem, o envio de e-mail, e aí eu vou aqui novamente testar para vocês verem, automaticamente, com gatilho já utilizado, salvar e testar. Pode ser que dê erro, tá? Eu só testei uma vez,
deu êxito, mas pode ser que na segunda dê algum tipo de erro por alguma alteração no processo. Então vamos lá, vamos ver aqui. Pegou a resposta, obteve os detalhes, criou um item na lista e iniciou a solicitação de aprovação. Então vamos lá, a gente volta lá no Teams novamente, a gente vai ver aqui, ó, uma nova solicitação de aprovação, pingou aqui para mim. Eu vou sair aqui e voltar para atualizar. Ou eu podia ir também nas atividades, tá bom? Pingou aqui então a nova solicitação. Solicitação realizada. Eu vou aprovar. Ele vai me notificar aqui que foi aprovado. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui no nosso chat, eu configurei, né, um canal que recebe essas respostas. Então eu tenho aqui, ó, da primeira que a gente fez, da primeira solicitação, aqui, ó, solicitação de dispositivo aprovado. Cenário, a estrutura, aonde você vai mandar, você pode configurar da forma que for melhor, tá? Aí chegou aqui a outra agora. Então a primeira solicitação aprovada, a segunda solicitação aprovada, e eu poderia manter o controle dos meus fluxos aqui dentro de um canal próprio meu, de um canal privado, ou podia ser um canal de equipe, poderia ser no formato de mensagem, não de thread. Tudo isso é configurável, tá bom? Voltei aqui, aprovei, a condição atendida foi verdadeira, então ele atualizou o item, ele postou uma mensagem e ele enviou um e-mail. Eu vou ver aqui novamente, solicitação de aprovação, o e-mail recebido. Se eu for lá no nosso site, eu vejo uma nova linha, tá bom? Então usei a mesma coisa. Aqui o aprovador, gestor aprovador, dessa vez foi Jesus. Disfarça, ignorem isso. Mas aqui o fluxo foi o mesmo, né? Usei o mesmo gatilho. Então vocês viram os dispositivos, tudo igual, automaticamente. Eu preenchi um formulário, tudo isso aconteceu por detrás, sem eu precisar de nada a mais. Então imagina um fluxo de você tem um formulário, você envia esse formulário para um colaborador, ele preenche, diz o que ele precisa, ou você, como parte da TI, preenche, solicitando em nome de um usuário, pelo setor, espera uma aprovação, essa aprovação retorna, já registra uma mensagem numa lista dentro do seu SharePoint, e esse fluxo ele fica constante, tá bom? Então, esse é o laboratório que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Posteriormente, se vocês quiserem, a gente tem eu montei mais um outro laboratório, um outro fluxo para a gente ver. E vamos falando, fiquem atentos aos nossos conteúdos que vem por aí, tá bom? Bacana, pessoal. A gente fica por aqui. Curte, compartilha e comenta o que você quer ver. Ou se ficou alguma dúvida, algo que você queira entender a mais, nos sigam em todas as redes sociais e fiquem atentos que vem mais conteúdo por aí, tá bom? Abraço e até mais.